Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para mais uma aula de religião nessa semana. Lembrando que a semana passada eu não deixei atividade, certo? Então hoje a gente vai ter um assunto novo, que também não vai se encerrar hoje. Nós vamos continuar ele na próxima semana e por esse motivo também não vai ficar atividade, tá bom? Então, nosso assunto de hoje: comunidades de fé e de ação. A nossa reflexão de hoje se encontra em Mateus capítulo 18 e o versículo 20, que diz o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, a frase, para nossa reflexão diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, a presença de Deus está no meio de cada um deles. Se tratando do assunto comunidade de fé e de ação, nós estamos vendo que o texto ele fala de mais de 2 ou 3 pessoas, comunidade. Então, se falando em comunidade, nós sabemos que são grupos de pessoas reunidos, mesmo fora da igreja, porque o tema ele vai falar um pouco em relação à comunidade dentro da igreja e ela fora da igreja. Então, nosso texto ele começa dizendo o seguinte: antigamente os super-heróis costumavam ser solitários. No máximo aparecia uma dupla, como Batman e Robin. Hoje, muitos são os filmes que preferem mostrar equipes em ação. O X-Men, Os Incríveis, as tripulações de nave espaciais de seriados. Parece que foram descobrindo que grandes façanhas e enredos emocionantes se constroem melhor com a interação de pessoas diferentes, unidas por um objetivo comum. O texto realmente ele fala em relação a companhias, a grupo de pessoas, que antigamente os super-heróis eram solitários. Eles trabalhavam individualmente, Com o passar do tempo foram vendo que realmente ter a companhia de outros seria bem mais importante, bem melhor de se desenvolver esse trabalho. Então começaram a aparecer as duplas, como nós vimos aí citado no texto, Então ele mostra que o trabalho em equipe, que o trabalho em grupo, ele tem mais eficácia, é melhor de se desenvolver e consegue-se mais êxito, em relação ao desenvolvimento desse trabalho, quando há opiniões diferentes, quando há pensamentos diferentes, ideias diferentes, elas se completam umas com as outras. Lá na abertura do texto, quando ele fala que onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles, Então Deus se faz presente em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer quantidade de pessoas. Então não importa se é realmente a igreja em si, a comunidade em si, uma pessoa em si. Então ele se faz presente no nosso meio, levando em consideração esse lado, em relação da sua presença. Ele sempre está presente em todos e qualquer lugares, com muito ou poucas pessoas. Lembrando que, nesse caso, fala-se de um trabalho, do trabalho em comunidade. O que é a comunidade em si? O que ela faz? O que ela é dentro da igreja e fora da igreja? A gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, com a continuação da leitura do texto. Então, o que diz mais adiante? É por causa da necessidade de envolver muita gente em grandes realizações que a história dos grandes homens e mulheres que criaram algo novo e transformador não termina quando eles recebem um prêmio por sua obra ou quando morrem. Tudo que eles iniciaram tem de ser levado adiante ou acaba se perdendo de novo. O parágrafo ele fala realmente de uma necessidade que nós temos de dar prosseguimento a determinados trabalhos que foram realizados. Então ele fala de grandes conquistas, tanto feito por homens como por mulheres, algo transformador que tenha a ter surtido um efeito na vida de quem necessitou realmente, e que essas pessoas, ao desenvolver esse trabalho, que são premiadas, que são reconhecidas,
mas que um dia elas venham a faltar em nosso meio, que isso não possa ser esquecido. O que eles fizeram tem que dar continuidade. Para isso, precisa realmente que eles tenham passado esse trabalho, passado esse conhecimento para outras pessoas e que elas futuramente vão dar prosseguimento dos mesmos, né? Para que isso não venha acabar, morrer, desaparecer, acabar, como diz o próprio texto. Os mesmos aplicam-se ao terreno religioso. Não basta o impacto produzido por alguma descoberta inicial de Deus, feita pelo fundador da religião ou vivida individualmente por quem se torna seu seguidor. Depois disso, grupos e pessoas continuam vivendo, e aí é que se vê a experiência de fato fez efeito. Mas ainda pondo em prática o que foi descoberto, pessoas e comunidades acabam descobrindo mais tarefas e maneiras novas de entender a experiência inicial. Bem, falando do terreno religioso, ao qual o texto se refere, são os ensinamentos, né, inicial, como a gente observa, dentro desse local, dentro dessa igreja, como fala o próprio texto, vai ter sempre uma pessoa, o fundador, o que fez a descoberta, o que deu início, né? Então, esse trabalho ele vai sendo produzido, ele vai sendo feito de alguma forma, vamos dizer, a longo prazo, né? Então, vai chegar um dia que essa pessoa que iniciou, essa pessoa que fundou esse trabalho, que transmitiu o conhecimento, pode também ser que ela não esteja mais no nosso meio, mas que a todas aquelas pessoas que acompanham, que aprenderam com ele, no caso aqui o líder, né? Os ensinamentos que ele tenha passado para essa comunidade, que ela possa levar em frente, fazendo novas descobertas, como diz o próprio texto, pondo em prática as experiências que elas viveram, que elas aprenderam, e descobrindo tarefas novas, né? Maneiras novas de entender essa experiência a qual ele fala, que é realmente do caminhar com Deus, né? Dos ensinamentos do caminhar com Deus. Então, dessa experiência, de quem está assistindo, quem aprendeu, ela possa levar adiante esses ensinamentos realmente, sendo seguida pelo seu próprio líder, né? Sendo seguido do seu líder, com certeza vai aprender algo e será repassado mais tarde para as demais pessoas. O Novo Testamento diz como isso foi acontecendo com os primeiros cristãos. Então, quem lê os evangelhos pode ter a sensação de que as aparições de Jesus depois da ressurreição são o final feliz, que encerra a história. E se fosse um filme em vez de livro, daria até para usar as últimas frases do Evangelho de Lucas na montagem da cena final. Ele descreve que o chamamos a ascensão de Jesus. Ou seja, o parágrafo fala de que com a ressurreição de Jesus, pronto, né, foi um final feliz, que ali se encerrou toda a história. Conhecendo a história, nós sabemos que ela não encerrou, né? Que essa história ela ainda continua. Com a ressurreição de Jesus, como é que se diz? Vai acontecer ainda alguma coisa mais tarde, né? Então trouxe uma esperança do que virá acontecer no amanhã. Nós sabemos que aqui não encerrou. Com a ressurreição dele não significa que colocou um ponto final. Essa história realmente ela ainda vai ter novos capítulos, como nós acompanhamos isso dentro das Escrituras, né? Ainda vai ter uma segunda volta, enfim. Vamos dando continuidade para melhor a gente descobrir o que virá na frente, né? Então, o próximo é uma leitura, se encontra em Lucas 24, 50, 53. Levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoou, distanciou-se deles e foi levado ao céu. Eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e permaneciam continuamente no templo louvando a Deus. Fala do momento em que Jesus realmente subiu para os céus, né? E que os discípulos assistiram ali a sua ida,
e que eles ficaram realmente ainda por aqui na Terra dando continuidade a esse trabalho. Realmente o que a gente viu lá no início do texto, né? Quando se finda algo feito por alguém, tem pessoas que aprenderam e que vão levar esse trabalho para frente. Aqui no caso, Jesus só ressuscitar, ele sobe para os céus e fica os discípulos, né? Ainda ficaram os discípulos fazendo esse trabalho. E que hoje essa história ela ainda continua com várias pessoas dando continuidade a esse trabalho qual Jesus fazia, que era de pregar o Evangelho, que era de ensinar realmente as pessoas, né? O próximo, é interessante se o Evangelho de Lucas fosse um filme. Teríamos um segundo episódio no livro dos Atos dos Apóstolos, que é do mesmo autor. Se você olhar o primeiro capítulo dos Atos, vai ver que ele começa com um prólogo, explicando que a história vai continuar. Logo depois conta com mais detalhe a despedida de Jesus, com a qual havia encerrado o Evangelho. Não é assim que faz os filmes em série? A última cena de um é a primeira cena do episódio seguinte. 2 detalhes. Acrescentar a descrição de ascensão de Jesus daria o tom do nosso segundo filme. Então, eu já falei para vocês que na ressurreição dele não quer dizer que tudo já se encerrou, né? Tudo feliz, o momento final feliz, enfim. Então, da ressurreição dele é realmente como se fosse a apresentação de um próximo filme, o que vai acontecer nesse próximo filme, né? Então, na ascensão de Jesus, que ele subindo para o céu, realmente fica, né, a parte da história para ser continuada depois. E essa a gente acompanha direitinho que história é essa, né, dentro das escrituras, cada um examinando da maneira que entende, né, na crença que tem, na religião que segue, e nós sabemos o desenrolar dessa história, ok, meus queridos? Então nós vamos ficar por aqui, essa aula ela vai continuar na nossa próxima aula, tudo bem? Até a nossa próxima!